cederam e desmoronaram. Os dois mais temíveis profetas de Yahweh disseram que houve um dano colossal, que o dano seria colossal. De acordo com as reportagens da mídia global, em 22 de julho, eu vou ler um noticiário agora, em 27 de julho de 2022, exatamente às 8 da manhã, um terremoto atingiu a ilha de Luzon, nas Filipinas. O terremoto teve uma intensidade de 7.0, com o epicentro em Abra, na província de Abra. Muitas pessoas sucumbiram e mais de 650 pessoas. Então, várias escolas, prédios foram destruídos. 34 milhões de dólares. Os dois mais temíveis profetas do Senhor advertiram que haveria um dano colossal. É isso que a profecia dizia em 7 de julho de 2022. Muito temível, muito chocante. Muito chocante. Um dano colossal, com pelo menos 35.798 casas, escolas e outros edifícios foram totalmente destruídos. 1.88 billion pesos. Filipino pesos, um valor altíssimo, 34 milhões de dólares de prejuízo. Isso é enorme, isso é um dano colossal, conforme foi descrito na profecia de 22 de julho de 2022. Cada palavra ao pé da letra. Os dois mega profetas do Senhor descreveram a correria, as pessoas ficando no meio das portas e escondendo debaixo das portas, a urgência com a qual a profecia tem que se cumprir, a palavra de Deus tem que chegar. O choque, muitas pessoas paralisadas e feridos, pessoas mortas. O terremoto iria sacudir a terra violentamente, severamente, e não teria para onde correr. Mais de 10 mil quilômetros quadrados de extensão. Mais de 10 mil quilômetros quadrados. Isto é absolutamente incrível. Você não tem como correr. Para onde você vai correr? Numa extensão de 10 mil quilômetros quadrados, para onde você vai correr? Não tem para onde, não havia para onde correr. A profecia começou, parecia parar, e então intensificava pelo controle dos mais temíveis profetas de Yahweh, e aconteceram exatamente como a profecia do Senhor advertiu. Foi muito longo, mais de 1 minuto, e ele se movia para cima e para baixo, mas ele foi um movimento horizontal, circular, comparado exatamente como os dois mega profetas do Senhor compararam os dois terremotos que eles haviam decretado na terra, onde no dia 22 de julho de 2022. Que cumprimento aterrorizante da profecia do Senhor. Povo precioso. Que revelação chocante a autoridade que Deus Yahweh colocou nos dois mais temíveis profetas de Yahweh. Que eles, na verdade, podem pedir para o Senhor aumentar a sua ira contra o povo. E que eles podem, na verdade, ir avante e falar com o terremoto para aumentar em intensidade.
E ele obedece. E é capturado ao vivo em câmeras. Povo abençoado, vocês vão ver por si mesmos. Isto é sério. E os dois mais temíveis profetas do Senhor Deus disseram, finalmente, que o Messias está vindo. E que todas as nações, todas as pessoas, nós temos que nos arrepender e nos apartarmos do pecado. As palavras da profecia de 22 de julho do ano de 2022 se cumpriram. Antes de abrirmos os nossos telefonemas, eu quero levar vocês de volta às profecias agora que vocês ouviram. Ouça isso mais uma vez. Ouça o cumprimento incrível, absolutamente chocante, muito, muito chocante. Esta profecia, no seu cumprimento, foi acompanhado por mais de 3.000 choques depois, pequenos tremores, um de 5.2, 5.1. E só estes tremores já são um terremoto. Isso seria como se fosse 6 terremotos em um único dia. Então vocês podem imaginar o terror que a ira de Deus trouxe imediatamente. As palavras do Senhor Deus se cumpriram nas Filipinas. Povo abençoado, isto foi 22 de julho de 2022, a profecia que falava a respeito destas breaking news que nós estamos recebendo nesta tarde. Povo abençoado, o terremoto urgente, porque os poderosos profetas do Senhor comandaram. Ouça. Bem, povo abençoado, o Senhor falou agora. Há a ira de Deus que está vindo à terra, uma ira muito, muito severa de Deus que está vindo à terra, e há um terremoto muito severo que está prestes a atingir a terra. Um terremoto muito, muito severo que está prestes a atingir a terra. Muito, muito severo, e o Senhor já me colocou dentro daquele terremoto e não tem para onde correr. É muito massivo. E de alguma forma, quando o massivo terremoto começa, ele começa e então quase vai como se ele para um pouco. E então, dentro do terremoto, eu podia dizer para o Senhor, aumente o terremoto. E então o terremoto aumentou. Então, quando aquele terremoto começou, ele começou muito massivo. Ele então parou um pouco, e então ele agora vai aumentar muito massivamente. E aquele terremoto demole, sacudindo tudo. Muito, muito violento, muito terremoto, muito violento. Há um terremoto muito severo vindo à terra, e eu sei que eu já dei ao terremoto, eu já dei a profecia do juízo que está vindo aos Estados Unidos, e Washington é ferido muito duramente, muito ferido, muito atingido pelo terremoto, e eu já vi o monumento de Washington demolido, a Catedral de Washington, a Catedral Nacional demolida, o Capitólio, metade dele eu vejo o domo demolido, a terra sacudiu violentamente e parece que água sobe de debaixo da Casa Branca por causa do sacudir do terremoto, porque o terremoto lá vai sacudir de baixo para cima e para baixo. Mas agora o Senhor Todo-Poderoso no sonho, Ele me pediu para dar um passo à frente e ferir o terremoto, a terra com o terremoto. E quando eu dei um passo à frente pelo meu comando, eu feri a terra. E então muito massivo, e ele foi destruindo um pouco. Mas então eu pedi para o terremoto, eu comandei ele para aumentar a intensidade. E ele aumentou de uma forma muito massiva. Eu vi duas fases daquele terremoto ao mesmo tempo.
massivo. Eu posso ver o teto sendo demolido e as pessoas atingidas, muitas pessoas, muitos esmagados, e há um trem também que está envolvido neste terremoto. Quando eu vim para ver as pessoas, depois do terremoto, alguns deles tentavam andar e não conseguiam cantar, caindo. Eles tinham sido aleijados, esmagados pelo terremoto, então eles entenderam que eles não conseguiram andar, porque um lado deles tinha sido esmagado pela demolição do teto, por causa do abalo. Muito massivo, um abalo massivo vindo à terra. E esta é a ira de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Ele está irado por causa do pecado, que esta geração totalmente ignorou o Senhor. Eles têm considerado que o Senhor não julga o pecado, não vai julgá-los. Eles celebram o pecado em um lugar aberto, eles celebram todo tipo de iniquidade e não tem nenhuma consideração pela honra devida ao Senhor, o seu Criador. Então, há um massivo terremoto que está vindo à terra muito urgentemente, vai ferir a terra muito severamente. O Senhor já me colocou lá. Então, eu corri e eu fiquei entre uma porta que conecta um lado de uma sala para o outro lado. Eu fiquei entre as portas, mas quando ele piorou, ficou pior, eu passei através do terremoto, porque ele piorou. Parece que aquela parte iria desmoronar sobre mim. Um terremoto muito severo vindo e o Senhor já me colocou lá. O juízo de Deus está vindo. Lembre-se que tudo isso estão apontando para os eventos que vão acontecer na tribulação. Lembre-se do terremoto global que vai acontecer na tribulação. Então, este é um tempo tão severo onde as pessoas deveriam levar a sua salvação mais seriamente. As pessoas deveriam receber Jesus. Vocês deviam, para você amenizar isso, o único remédio é receber Jesus. Novamente, o Senhor no sonho me pediu para dar um passo à frente, levantar a minha mão esquerda profética e ferir a terra com o meu dedo esquerdo profético com o terremoto. Um terremoto massivo atingiu a terra instantaneamente naquele sonho e as pessoas correram pelas suas vidas, muito massivo, sacudindo violentamente, não tinha para onde correr. O Senhor me colocou lá tremendo, muito temível, muito aterrorizante. E eu tive que esconder no meio da porta entre uma sala e a outra, mas também estava prestes a colapsar, o teto demolindo, tudo demolindo. Então eu tive que pular de um lugar para o outro e sacudindo violentamente Então há um trem que também está envolvido e o terremoto passa de uma forma muito massiva e feriu muitas pessoas. Eu sei que deve ter matado também muitas pessoas. Eu vejo muitas pessoas depois do terremoto. Quando eu fui, eles tentavam levantar, mas não conseguiam andar, porque um lado da perna havia sido esmagado, o quadril esmagado, uma pessoa caiu com o seu ombro direito, então ele percebeu que não conseguia levantar. Isso é o quão vulnerável é a vida do homem nesta terra. Nós precisamos de Jesus, este mundo precisa de Jesus. Ao massivo juízo de Deus vindo, o Senhor já enviou os seus servos contra esta geração e eles feriram a terra com o terremoto muito massivo. O prejuízo, o dano vai ser colossal. O terremoto muito severo está vindo à terra. O Messias está vindo, que todos se arrependam, que cada nação agora se arrependa, receba Jesus e sejam santos. O Rei está vindo. O Senhor está fazendo isso para que vocês possam temê-lo. O Senhor está fazendo isso para que todos possam ter o temor de Deus, o temor do Senhor neles. Esta geração não teme o Senhor. Há um massivo terremoto vindo à terra, estritamente baseado nas palavras da minha língua. Agora, o terremoto agora vai atingir a terra. Estritamente baseado nas palavras da minha língua, agora haverá um terremoto. Agora haverá um terremoto que virá e vai ferir a terra. Estritamente baseado nas palavras da minha língua, um terremoto virá e vai atingir a terra. Um terremoto muito massivo, muito devastador. O Messias
Messias está vindo. O Senhor está buscando a sua atenção. Ele disse, eu feri vocês com o coronavírus e vocês ainda não se arrependeram, nações da terra. Eu feri vocês com o Zika vírus, o monkeypox, e ainda assim vocês não se arrependeram. O Messias está vindo. Lembre-se que estes são apontadores daquilo que vai acontecer na tribulação. Aqueles que são saibos, recebam o Senhor, repitam a oração do pecador e entrem na glória nessa hora. A Bíblia diz, ninguém sabe o dia nem a hora quando o Messias virá para a igreja. Mas vocês foram anunciados, o anúncio está aqui, o rei está vindo, os precursores estão aqui. Então haverá um terremoto que vai atingir a terra, estritamente baseado nas palavras da minha língua, para que vocês possam saber que o Messias está vindo. Obrigado. July 22nd, 22 de julho de 2022, povo amado, e como nós vimos, abençoados ouvintes, a urgência. Os mais poderosos profetas do Senhor Deus chamaram o terremoto para chegar urgentemente. Os dois mais temíveis profetas do Senhor disseram, a ira de Deus está vindo à terra. Eles descreveram o terremoto como severo, massivo, violento, um terremoto violento. Os dois mais poderosos e temíveis profetas do Senhor Deus disseram que não haveria para onde correr. Os dois mais temíveis profetas do Senhor Deus disseram que o terremoto iria começar, então a intensidade parece diminuir, e mais então eles têm controle dos dois mais pelo controle dos dois mais temíveis profetas do Senhor, o terremoto intensifica. E os dois profetas do Senhor Deus disseram que os prédios seriam demolidos, e os mega profetas disseram que pessoas seriam esmagados quando fossem atingidos pelas pedras e pelos escombros. Eles disseram isso na profecia. Eles disseram que haveriam trens envolvidos. Os dois mais temíveis profetas do Senhor Deus disseram que muitas pessoas ficariam aleijadas, feridas pelo evento deste terremoto, e pessoas seriam mortas. Os dois mais temíveis profetas de Yahweh descreveram como que o dano seria colossal. Os dois mais temíveis profetas do Senhor advertiram e compararam o terremoto que eles já deram, da profecia que eles deram do terremoto que vai ferir os Estados Unidos da América, que vai se mover, vai de cima para baixo, para cima e para baixo, um terremoto vertical, mas eles disseram, este terremoto vai se mover horizontalmente com movimentos circulares. Muito chocante. Os dois mais temíveis profetas do Senhor Deus Yahweh advertiram que este terremoto viria urgentemente, a ira de Deus. A profecia do Senhor dizia que isso estava vindo por causa da ira, que a ira de Deus está vindo por causa da falta do temor de Deus na terra. E na terra as pessoas estão ignorando o Senhor, celebrando o pecado e a iniquidade, e não tem nenhuma consideração pelo Senhor. Não mais. Os dois mais temíveis profetas do Senhor Deus advertiram que eles estariam correndo, mas não teriam para onde correr. As pessoas correriam por suas vidas, mas não teriam para onde correr. Povo abençoado, é tão urgente quando foi tão urgente como foi instruído, o terremoto de fato aconteceu. Em apenas 5 dias depois que a profecia foi dada, no dia 22 de julho de 2022, em 27 de julho de 2022, às 8 da manhã, nas Filipinas, as palavras dos dois mais poderosos e temíveis profetas de Yahweh aconteceram. Ouça antes de abrirmos as nossas linhas telefônicas na rádio Jesus Lord. Nós começamos com breaking news depois que o terremoto de 7.1 na Filipina dizimou o país. Aconteceu na palavra de Dolores, na província de Abra.
O tremor foi sentido em Manila e os trens pararam. As informações geológicas dizem que Imran, as you mentioned, this was measured as como você mentiu, isso foi medido como terremoto de 7.1, mas antes foi medido mais forte pela agência sismológica como um terremoto de 7.3. Agora eles estão diminuindo para 7.0, mas de qualquer forma é um terremoto forte cobrindo uma boa parte do país. Nós estamos a 400 quilômetros de distância e nós sentimos o abalo muito forte, também foi muito longo. Eu senti por volta de quase 1 minuto e o movimento era em círculo, era circular. Então, significando que é um terremoto raso. Então, não há ameaça de tsunami, mas já foi dado instruções temporariamente. Então, o mar foi atingido por esse terremoto, as escolas, tudo foram atingidos nas Filipinas, mas em Manila os trens pararam. Então, há uma longa fila de pessoas aguardando ônibus aqui. Então, os operadores estão checando a viabilidade dos trens estarem funcionando. Muitos escritórios foram evacuados e agora estão avaliando os danos. Vários prédios, eu vi as fotos dos danos, parece que foi muito extensivo no norte das Filipinas. Abra não é um lugar muito populoso, não é uma província muito populosa, mas há cidades populosas, então já pode ver uma estrada principal já foi bloqueada por causa de um deslizamento de terra. Uma torre de uma igreja desmoronou. Até agora ainda não há nenhuma notícia de mortes. Então, ele falou diretamente de Manila. Essa foi a reportagem em Al Jazeera. Então, agora já tem muitas imagens. Imediatamente assim que aconteceu a profecia do Senhor, se cumpriu. Essa é Breaking News que nós trazemos para vocês. As palavras da profecia de 22 de julho de 2022 se cumpriu. As palavras daquela profecia se cumpriram exatamente de acordo como falava, e é chocante cada palavra ao pé da letra. Isso é absolutamente muito sério. Isso é para nos advertir que o Messias está vindo e que o Senhor de fato capturou a nossa atenção de uma maneira muito temível, e o Senhor se determinou e saiu para revelar a temível autoridade com o qual os 2 megaprofetas do Senhor foram despachados do céu para a terra da maneira mais temível, e porque eles têm autoridade essencialmente para falar com terremotos e comandar o terremoto para intensificar, aumentar a intensidade para poder causar mais dano. Isso é temível, isso é absolutamente temível, povo precioso. Seria aquilo que nós chamaríamos dentro da dimensão humana. Povo abençoado, isso é chocante, muito temível. Bispa Joanne está dando os números da rádio para que agora todos possam estar ligando e falando a respeito deste cumprimento. Veja, povo abençoado, quão sério, quão temível, quão extremamente sério. Hoje vocês estão na igreja celebrando os milagres do Senhor. Nossos aleijados estão andando pelos megaprofetas do Senhor Deus e eles foram trazidos à igreja hoje. Os cegos estão enxergando e nós estamos celebrando de vila em vila. E o outro lado dos 2 megaprofetas do Senhor Deus é o que nós estamos vendo no cumprimento desta profecia de 22 de julho do ano de 2022. Cumpriu-se muito urgentemente a profecia de 22 de julho do ano de 2022.
Amados, assim que eles abrirem as linhas telefônicas, nós vamos interromper a tradução. Mas vamos ficar atentos, porque os mega profetas do Senhor possivelmente podem vir ao ar para falar sobre este evento. Lembrando a todos que teremos o culto global com os mega profetas do Senhor, que começa às 10 horas da noite no horário da África Oriental, ou seja, 16 horas do Brasil. Agora, nós vamos interromper a tradução. Mas permaneçam conectados, amados, porque os mega profetas do Senhor, pode ser que eles venham ao ar.